Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre carreira de sucesso. E só para te lembrar, o nosso slogan é: e tudo que fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Amém, queridos? Gente, hoje eu estou muito feliz. Sempre Deus tem me prestigiado, tem me dado alguns mimos de me permitir entrevistar pessoas de destaques, pessoas de relevância, pessoas que têm trajetória, pessoas que comungam de uma fé de vencedor, pessoas que têm algo a acrescentar na nossa vida, tanto no mundo business quanto na vida pessoal. E hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com um casal lindo, super simpático. Além de simpáticos, são bonitos, muito bem. Parabéns, Carlos, você está cuidando bem dela, né? Porque mulher bonita é marido generoso. E imagino que a Laís também cuide muito bem deles. Ele se chama Carlos e Laís. Eu vou deixar que ele se apresente. Fale rapidamente um pouquinho que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você e sobre a sua empresa. Maravilha. Olá, né? Primeiramente, quero me apresentar. Sou o Carlos André, CCO da Solid Benefícios, né? Que é uma grande associação de proteção veicular, não só no estado de Goiás, mas também no Brasil. E nós também somos empreendedores na Loca Vibe. Então, é um privilégio participar hoje desse bate-papo, esse podcast com você. Bacana, querido. Obrigada. E eu sou a Laís Mendes, né, casada com o Carlos André há 25 anos. Olha só. Então, assim, a gente construiu aí só uma família, né? E a gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui, porque a gente sempre trabalhou junto, né, amor? Na verdade, quando a gente começou a trabalhar, eu trabalhei uns 8 anos, a não ser com ele, depois a minha carreira já começou ali com ele e até hoje é um sucesso. Era exatamente o que eu ia perguntar para vocês. O que veio primeiro? A empresa ou o casamento? O casamento. Ah, casaram primeiro. Sim. E aí depois abriram a Solid. Foi bem depois, né? A gente trabalha com proteção veicular nesse segmento tem 10 anos. Só que casado a gente tem 25 anos. Olha só. Então a gente já teve outros negócios, mas o que de fato veio trazer sucesso para a nossa vida foi a proteção veicular. Que você foi sentiu que esse é o meu caminho, esse né? é o nosso meu caminho. propósito. E propósito é o que eu te falei, propósito, porque a gente tem falado do Senhor, aonde a gente está, né? Hoje a gente é líder de uma gestão, a gente cuida do estado de Goiás, do Mato Grosso e do Piauí. Então, onde a gente está, a gente tem falado, porque eu acredito que na nossa vida, né, amor? Eu acredito que o propósito do Senhor é nos abençoar para que haja transbordo na vida das pessoas que andam com a gente. E quais são os maiores desafios que vocês encontraram nesses 10 anos de sócios? Sócios, né? Não, na verdade tem mais. Tem 10 mais? anos só na proteção. A gente também já teve uma outra empresa, né? Entendi. Uma farmácia. Então, você já deve ter tá. o quê? Uns 18 anos que a gente trabalha juntos. Nesses 18 anos, quais foram os maiores desafios de ser sócio e casado com um sócio? Olha, não vou mentir para Não você. deve ser fácil, não, né? Pode falar a verdade? Eu não... Por favor, diga a verdade. Vou deixar ela falar. Realmente não é fácil. Até que a gente chegue ali, se encaixe, né? Aprenda a conviver, porque não é só em casa. Porque quando você trabalha separado, então você vai para o seu trabalho, tem os problemas do trabalho, né? Chegou em casa, é um ambiente diferente. Isso. Mas quando você trabalha como esposo, não tem como. Tem hora No mesmo negócio. No mesmo segmento, na mesma empresa. Então, acontece Vai para o que... almoço, entra no carro junto, Não, o dia inteiro continua junto. fazendo a reunião. A reunião terminou para todo mundo, para os dois não. Continua a reunião. Estão almoçando, estão falando da reunião. Voltam para casa, ou seja, não tem um time, né? Não. E a gente tem que se policiar. Eu acho que isso acaba não sendo saudável, Não. nem para o casamento e nem para a saúde emocional e física de vocês. Assim, Sidmar, de fato, a gente convivendo, trabalhando junto 18 anos, de fato, lá atrás era mais difícil, porque a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje, né? Você trabalhar o dia inteiro, você já levanta, fica o dia todo, chega em casa. A gente tem que ter aquele momento de esposo, marido e mulher. Isso. E acaba que a gente não tinha. Entendi. A gente não tinha Mas, essa maturidade, e a né? gente tinha também, nossos filhos eram menores, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um casal, né? Eu tenho um rapaz de 24 anos de idade e tem uma mocinha de 15. Olha Então, que a gente começou lindo. muito novinho, né? Uhum. E hoje, graças a Deus, a gente tem desfrutado do que o Senhor tem preparado para nós no nosso casamento.
Mas isso vem com o tempo e com a maturidade, né, amor? É só o Senhor para nos proporcionar essa maturidade. Não tem como, né? Você tem que viver o processo. E você, hoje... como esposo, o que você teve que abrir mão para que essa maturidade chegasse? E que chegasse com vocês dois juntos? Porque, às vezes, alguns casais chegam à maturidade, mas já separados. E, às vezes, eu já entrevistei casais ou pessoas separadas que falam, olha, se hoje eu tivesse um entendimento, eu talvez não tivesse me separado. Como é que foi para você como mulher? E a Bíblia nos ensina que a mulher é aquela que edifica, solidifica, constrói o lar. Então, muito da maturidade do homem vem pela maturidade da mulher. Qual foi o start? O que deu em você? Como foi para você administrar essa consciência de trazer essa maturidade e fazer esse distanciamento dos papéis? Ele sempre fala que eu sou o equilíbrio dele. Amor, você é meu equilíbrio, né? Porque ele é muito agitado, eu sou mais, pondero mais. Mas eu creio que isso, Lá em casa é um colérico e um sanguíneo. E um sanguíneo. Mas aí você já imagina. Mas eu como consigo conter as minhas emoções, né? Eu posso estar nervosa, chateada, que eu consigo manter ali a postura. Controle emocional. Oh, parabéns, que bênção, né? Mas que é um dos frutos do Espírito, controle emocional. Até... falando juntamente com a minha esposa, e eu gosto assim, isso é uma frase até para ficar aqui, para que outros casais tomem isso como exemplo, né? A Laís é o segredo do nosso sucesso, sabe? Liderando uma equipe, hoje nós temos, na nossa gestão, nós lideramos mais de 400 pessoas. É mesmo? Hoje nós somos CCO, que é diretor, né? De uma gestão, só diretores nós temos 3 abaixo de nós. E mais 40 gestão. Então, é muita confusão. Compreendo. É todo dia. São muitos desafios, né? Muitos desafios. Muitas diferenças, muitos conflitos. Não é? E dentro da empresa, os papéis são bem separados? Ou seja, você tem uma área de atuação e ela tem outra. Você deve ser comercial, né? Extremamente. Extremamente comercial. Extremamente comercial. E você? Administrativo. O administrativo e o financeiro. Também. Que também é super importante, né? Se não tivesse ela, era mais difícil chegar onde a gente chegou. Com certeza, né? Porque, de fato, como ela tem uma inteligência emocional, quando tem conflito e há conflito, e é normal, tem que ter mesmo, conflito para que mesmo. haja crescimento, aí onde entra a Laís com aquela calma dela, com aquele jeito de apaziguar, porque às vezes na hora ali, por eu ser um colérico, né, e extremamente comercial, eu quero resolver ali do jeito que tá ali, acalorado. O calor da emoção. Acalorada. Aí ela chega. E ela vem dar aquela ponderada. Quando eu chego lá em casa, eu olho para ela e falo, amor, obrigado. Obrigado por você ter chegado naquele momento, ter apaziguado aquela situação. E a gente chega ali sempre num resultado que é satisfatório para a nossa gestão e para nós, às vezes Como é que você se sente quando ele chega a esse reconhecimento, Larissa? Porque alguns empresários que têm o casamento dentro da empresa, ou seja, trabalham juntos os dois, nem sempre tem essa visão de reconhecer que o fator do equilíbrio do sucesso da empresa está no acompanhamento, no braço direito dela. Nem sempre tem. A maioria, às vezes, não tem. Não enxerga o quanto que esse contrapeso faz a diferença no resultado final. E como faz. Né? Nem todos têm. Então, parabéns por isso. E, sem dúvida, é graça do Senhor. É revelação do Espírito. É consciência de que somos um só. Isso é tremendo. Como é para você? Como é que você escuta isso? Com que ouvidos você escuta? Nossa, sem eu ele não é ninguém. Não. Vou agora crescer em cima da fraqueza. Graças a Deus eu não tenho essa vaidade. Vou aproveitar e já vou pedir aquele presente. Assim, eu me lembro de orações que eu fiz quando eu converti, né? Há 20 anos atrás, quando eu sempre... Minha mãe de fé, ela sempre me ensinou, a Mércia. Ela sempre me ensinou, né? Que a gente sempre tinha que orar e pedir ao Senhor sabedoria. Porque, né? Quando você converte, você não sabe nada, igual um neném. E pede a Deus sabedoria que Ele vai te dar, pede discernimento. Então, é uma oração que eu sempre fiz até hoje. Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê palavra certa, me dê domínio próprio. Porque, às vezes, as pessoas me veem assim, calminha, né? Tranquila. Eu não sou calma, não sou tranquila. Você imagina que ela é sanguínea? Não. Olhando para ela, mas ela Mas eu não sou, mas aí eu fico uma luta. Eu, Senhor, em nome de Jesus, eu tenho o domínio próprio.
Mas assim, eu sempre orei por isso e eu vejo hoje as orações de 20 anos atrás se concretizar. Porque tem hora que só Deus, com a sabedoria dele, para me conduzir em certas Qual conversas. é o contrapeso dele? Porque ele me diz para nós aqui que você é o equilíbrio emocional. E você? Quando você olha para ele, para a sua participação na empresa, qual é o seu ponto de apoio? Eu vejo o Carlos, ele fala que eu sou o sucesso dele, né? Mas como eu te falei, eu não tenho isso como vaidade, como falar, sem eu, ele não é nada. Eu não penso isso de forma alguma. E eu sempre volto a agradecer a Deus, Senhor, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Porque eu, por mim, se for na força do meu braço, se eu deixar transparecer quem realmente eu sou, né? Porque eu sou sanguíneo, como diz ele, que eu sou... Mas eu falo, Senhor, eu tenho um domínio próprio. E hoje eu olho pro Carlos e falo, amor, o segredo do nosso sucesso é a construção de nós dois. Porque ele é muito empreendedor, ele é muito visionário. Gestão é com ele, sabe? Ele fala, amor, se eu deixar essa equipe também só na sua mão... Acabado. Porque eu sou de resolver problema, eu não gosto, assim, de muita picuinha. E vem aquelas confusão de comercial, que é normal. E eu já gosto de resolver. Ele, amor, não é assim. Então, a gente é um equilíbrio, na verdade, é um equilíbrio. Ele me completa e eu completo ele. Eu falo que o Senhor, no centro de tudo, distribui as funções para que venha ter esse sucesso. Eu vejo que ele é a sua inspiração para te dar segurança para buscar o equilíbrio. Isso, é verdade. Ou seja, ele é aquele navio poderoso que vai na frente, mas tem que ter alguém para dirigir. Isso. Você é o leme e ele é aquele navio poderoso que tem potencial, que eu posso acelerar, que aquele navio vai responder. Bacana, muito bom, excelente. Essa que você falou agora realmente é uma revelação que eu nunca tinha expressado em palavras. Eu sentia isso, mas não conseguia expressar em palavras. E vendo isso agora, realmente eu tô feliz por saber que eu tô fazendo um papel da mulher sábia, que é conselheira. Eu não preciso estar à frente, porque à frente está o meu esposo como sacerdote, mas eu estou do lado dele apoiando, impulsionando ele, porque se ele for, eu estou do lado dele acompanhando. Então, realmente... Mas é esse o propósito da palavra, né? Estarmos do lado, apoiando. Você é auxiliadora. Isso. Né? A palavra final vem dele, mas nós sabemos que um bom conselho faz a gente tomar uma decisão certa. E hoje nós vivemos num mundo em que essa modernidade, que as mulheres estão totalmente assumindo papéis que não são dela. Justamente. E assim, como as mulheres estão avançando, né? E como os homens estão silenciando. Como as mulheres ocupam lugares de destaque, gestão. Eu estou numa turma de liderança. Ontem mesmo eu estava com 2 equipes de empresas diferentes e estava observando a quantidade mínima de homens na sala. E como as mulheres estão realmente ocupando posições de destaque e realmente se destacando. Agora, nós mulheres, né? Você é uma mulher forte, de papel, de personalidade atuante, de autoridade. Mas isso não pode roubar a nossa natureza de quem nós somos. Esse equilíbrio em poder gerir o meu papel como gestora à frente de um negócio e, ao mesmo tempo, saber que eu me submeto à autoridade de alguém. E, às vezes, a mulher que também não sabe submeter a autoridade do marido, ela tem dificuldade de submeter a autoridade do pastor ou da pastora, do líder lá da empresa. Ela é aquela pessoa polêmica, questionadora. Não que isso não seja bom. É ótimo alguém questionar, né? Um questionamento inteligente, estratégico, sabe? Mas questionar só para discordar? Só para falar, não concordo? Solução, né? Ai, que ótimo, você não concorda. Muito bom. O que você sugere? Aí não tem uma sugestão, então você vê que é simplesmente um desejo de afirmação e de não querer lá no seu inconsciente se submeter a uma autoridade masculina. Sabe o que eu penso? Não desmerecendo, porque vocês de fato são muito mais avançadas do que nós, mas o Senhor nos entregou para ser sacerdote, para ser cabeça, para guiar de fato, né? E uma das minhas dificuldades, né, às vezes que eu sempre sento com a minha liderança, de fato, pegar o homem e ele exercer o papel de homem. Porque a mulher tem o papel dela que é fundamental. Mas o homem tem que ser homem. Porque o homem, principalmente o homem empreendedor, ele tem que ser o porto seguro na casa dele. Porque a mulher procura isso no homem, não é verdade? Lógico, sem dúvida. E o que eu vejo que diferencia muito os dois? A mulher, ela é mais esforçada para aprender. Você vai nas faculdades, tem muito mais mulher no banco estudando.
Você vai para uma palestra ou uma convenção, alguma coisa, evento, tem muito mais mulher sentada para aprender. Ela é mais aberta para aprender. E às vezes o homem tem uma natureza de Adão, né? Já nasceu sabendo tudo, eu sei tudo, eu resolvo tudo, deixa comigo. E não tem a humildade de aprender. Né? Tem um versículo lá no Salmo 90 que eu gosto muito. Ensina-me a contar os nossos dias. Ensina. O que é ensinar? Só é ensinável quem é humilde. E às vezes eu vejo os homens muito mais duros para ser ensinável. E a mulher tem esse coração mais ensinável. Talvez pelo DNA da maternidade, né? Por ela ter que ensinar, ela também tem mais facilidade em buscar ajuda. Você vê, tem muito mais mulher no terapeuta, cuidando das suas emoções, querendo estar forte emocionalmente. E o homem tem uma dificuldade imensa de perceber, não fraqueza, mas vulnerabilidade. Deus fez o homem forte, mas nos fez vulneráveis. Por isso que ele criou a Eva. Né? Esses dias eu ouvi um comentário da pastora Márcia que eu achei assim, muito interessante, uma fala dela, que ela disse que por que os homens não entendem as mulheres? Porque quando nós, mulheres, somos feitas, Adão estava dormindo. Sidmar, mas eu vejo assim, é muito importante o papel da mulher também nesse momento. Eu vou dar um testemunho aqui sobre o nosso casamento. Antes, né, eu falo isso uns 15 anos atrás, até na igreja, eu sempre fui a que era mais pra frente, né, amor? Eu que ministrava no encontro, eu que estava à frente, eu que liderava, tinha célula de criança. O Carlos era conhecido como Carlos da Laís. Não, alguém viu aí o Carlos da Laís, né? Então, sempre eu estava à frente. Sempre eu tinha um destaque. Mas eu não era feliz com isso, porque eu sei que o propósito de Deus era o Carlos do meu lado. Era ele na frente e eu do lado dele. E eu tive a humildade de reconhecer e falar assim, esse papel tem que mudar. Né? É porque lá atrás, ela se posicionou, e aí, ou seja, nos encontros, ela ia para os encontros, eu não queria ir para encontro. Ela ia ministrar a cela, eu não queria ministrar a cela. Aí bem que ficou ela queria fazer os cursos da igreja, você fala, não, você vai, eu fico em casa. Ficou um negócio invertido, entendeu? Por quê? Porque ela começou a fazer e eu não. Lembra que eu te falei que as mulheres são mais dispostas a aprender? Elas botam mais a cara nos desafios. Apesar de ser aparentemente mais frágeis, mas elas correm mais risco de ir lá e buscar. Né? E aí foi o que aconteceu, até que um dia, graças a Deus. Até que um dia eu me posicionei. Pô. E ele falou, usou a palavra, a partir de hoje, eu não sou mais só o Carlos da Laís, eu sou o Carlos André. Que bênção. E aí Deus mudou a história dele. Hoje, tem hora que ele, amor, você tem que falar. Né? Hoje parece que eu dei uma recuada ali, mas não é que eu recuei. Eu só quero colocar ele como evidência. A nobreza da mulher, eu acho que ela é sábia, né? A sabedoria traz a submissão. Mas a nobreza, não só da mulher, mas principalmente da mulher que é um casal, quando a luz dela é muito forte, e às vezes a do homem não é tão iluminado quanto a dela, é diminuir a luz, abaixar aquela luz para que a luz do outro possa brilhar. E à medida que a luz dele vai intensificando, Carlos, ele vai ganhando mais convicção, mais autoconfiança, vai ficando mais forte e ele vai naturalmente se sentindo mais posicionado. Então, eu sempre costumo dizer, quando alguém fala que a mulher tomou o lugar, eu falei, olha, ela só senta na cadeira que está vazia. Ela se posicionou e ele não. E ele não. Então, essa culpa que eu ouço muitos homens dizer, né? Ah, porque ela é muito mandona. Eu falei, olha, talvez porque você está dando espaço. Justamente. Então, não terceirizar... Não tá o papel de homem. Exatamente. E não terceirizar que a autoridade está sendo dela por culpa dela. Não. A responsabilidade, o avanço dela é seu. E sabe o que eu acho bonito na Laís? Porque ela, como diretora, ela não precisa querer mostrar que ela é a diretora, porque ela sabe quem ela é. E às vezes em muitas reuniões ou algumas palestras que a gente faz, eu vou lá em cima, mas eu sempre falo da minha esposa. Se tem algo que eu gosto de fazer, é elogiar a minha esposa em público, né? Tanto é porque pensa uma mulher que é apaixonada de mim. Não, é desesperada por causa de mim. Tem 25 anos que a gente tá junto, eu vou te falar. Né? Só eu. Mas assim, eu gosto sempre de honrar ela, sabe? Porque ela se sente amada, por isso que ela ama muito, né? Se a gente for contar a nossa história, a gente vê que tem cuidar de Deus lá quando a gente conheceu. E quais têm sido os resultados dessa estratégia que você tem de honrá-la em público,
público, de elogiá-la, de dizer essa fala assim, de honra para ela. Quais são os efeitos que isso tem causado no seu time ali? Muito positivo. Eu Muito imaginei. positivo. Porque, Você está ensinando homens ali a serem... Justamente, homens. E tem muitas lideranças, às vezes até consultores, que chegam na minha sala e falam: diretor, eu fico impressionado da forma que você fala com a sua esposa. Eu queria ser igual. Eu falei: então seja. Só fala. Começa, é só abrir a boca e falar. Porque a sua esposa precisa ser honrada. E é interessante que nessa hora, com certeza você vai ouvir a seguinte frase: mas ela não faz por merecer. Ela não ajuda. Ela não ajuda. Mas sempre vai vir as pedras, né? Sempre vão vindo. Não, ela não ajuda. Também é fácil você honrar lá isso. Olha que mulher espetacular que ela é. Olha que pessoa doce, submissa, inteligente. Olha que parceirona que você tem. A minha lá em casa, e começa, né? Então, eu sempre ouço isso. E a minha resposta é: o honrar não está no sentir. Eu honro pela posição e não porque eu estou feliz com o comportamento do outro. Porque nem sempre nós vamos honrar alguém que está tendo um comportamento que você gostaria que tivesse. Principalmente cônjuge. Mas eu honro pela posição que ele ocupa. Então, ele é o cabeça. E é tão desonroso quando a mulher não honra o marido. E é tão desonroso quando o homem também não honra a mulher. É muito feio. Esses dias, num atendimento de mentoria, uma pessoa me disse isso. Me relatou uma cena muito desagradável que o marido tinha feito em público. E ela estava muito sentida, obviamente. Eu disse a ela: olha, você parou para pensar que quem fez feio foi ele? Quem ficou ruim na fita, que comprometeu a imagem, foi ele. Então, fique na sua posição, não se sinta ofendida, porque quem perdeu e quem fez feio foi ele. Eu acho que essa é a postura que nós precisamos ter em todo o cenário. Quando um cliente trata mal, quem fez feio foi ele. Se eu me posiciono, se eu sei quem eu sou, aquela postura daquele cliente não vai me atingir. Mas vamos conversar um pouquinho, falando em cliente, do mundo dos negócios? Vamos lá dentro? Então, cada um exerce um papel. Me conta uma coisa. Hoje eu percebo que um dos maiores desafios que eu escuto quando eu estou junto com empresários, CEO como você, não é nem trazer o produto para o mercado, ou seja, vender, bater meta de vendas. Mas uma das dores maiores é manter um time unido. Uma redução de turnover. Então, às vezes, há um investimento grande num time, ou no profissional, ou no gestor, faz o investimento, treina, prepara, investe em concurso, e, de repente, quando a pessoa está já pronta para começar a dar os frutos, e frutos grandes, valiosos, a pessoa nos deixa. E aí gera uma frustração, gera um desânimo, né? Como é que você tem lidado com o seu turnover e com esse cenário? Como é que é lá na Solid? Então, realmente a nossa gestão é uma gestão que o nosso DNA é unidade. A gente tem falado muito sobre isso com o nosso time. Mas, como é que você cria unidade no time, no meio de pessoas tão competitivas, que são corretores, não é? São extremamente competitivos e não tem muito aquela índole da lealdade, pagou mais, estou indo. O que acontece? Quando a gente começou com a proteção veicular, na Solid, né? A nossa equipe ela era bem reduzida, era uma equipe pequena. A gente conseguia manter essa unidade. Como a equipe foi crescendo... 400 hoje. Hoje não tem como mais a gente ter o mesmo DNA. Mas mesmo assim, aonde a gente vai, a gente fala da mesma coisa para tentar. Por que acontece, Sidmar? Eu vejo que o segredo do nosso sucesso são através de pessoas. Nós precisamos de pessoas, né? Principalmente para trabalhar com vendas, que é proteção veicular. Mas tem pessoas que na nossa vida vai ser passagem, não tem jeito. Sim. Porque tem gente que, às vezes, ele vai por dinheiro, ele não está aliançado com você, entendeu? A gente faz de tudo para a pessoa ficar no nosso negócio, na nossa organização, porque hoje, graças a Deus, nós somos a maior associação do Brasil, a única associação que tem um plano de carreira. Hoje, Sidmar, a gente pega consultores, né, que trabalham no CLT, que ganha R$ 2.500 por mês, porque a gente sabe que 90% da renda do Brasil a média, até R$ 3.000. E a gente pega consultores, olha a história que a gente cria com ele. A gente traz o cara para trabalhar com a gente. Ele sai do CLT, ele se torna empreendedor
e começa a ganhar acima de 5, 10 até 15 mil reais, que é uma ótima renda hoje no Brasil, não é verdade? Sim. Nós temos um plano de carreira. E aí ele se torna líder, se torna coordenador. E, infelizmente, num dado momento, acontece uma situação de uma, igual você falou, de um assédio de uma outra organização, acaba que a pessoa vai pela oferta que não vai ser cumprida lá. E a gente vê pessoas... Não vai. E retorna. Não vai. Eu estou te falando com propriedade, não vai. A pessoa vai para lá com essa proposta, mas ela retorna. Só que quando ela retorna lá embaixo, como consultora. Ela deixou... Ou seja, vai para o final da fila. Para o final da fila de novo. Então, sim, na verdade, isso para nós é o nosso maior desafio, né, amor? É o nosso maior desafio. É a gente trazer a consciência daquela gestão, daquele consultor, que ele saindo da Solid não é o melhor para a carreira dele. Então, me fala aqui. Eu sei que tem muitos nossos ouvintes são donos de empresa. Empresas grandes, médias, pequenas. Como que você faz na prática? Você deu uma visão panorâmica. Como que você faz na prática para reter esses talentos na sua empresa? Prática é você estar perto de todo o seu time. Acompanhamento, treinamento. Diário. Mas 400 pessoas você não acompanha direto? Não, aí eu acompanho só a gestão, que é a parte da liderança. Entendi. E a liderança acompanha os consultores. Então, você tem um time abaixo de você, Isso. que esses têm o seu DNA, Isso. Né? Que tem que vir descendo... efeito cascata até chegar no novato que acabou de entrar na empresa. Isso. Você tem aquele momento de integração, você tem aquele momento de conhecer quem nós somos, quais são os nossos valores, qual que é a nossa cultura. Olha, eu ligo para todos os novos consultores todos os meses. Nós cadastramos média de 200 consultores. Desses 200 consultores, fica a média de 40 fazendo filiações. Eu ligo para todos, dando as boas-vindas, falando quem eu sou, dando os parabéns pela... Tem alguém que te informa direitinho, passa tem todo o sistema. E aí você liga. Você liga ou manda mensagem? Não, eu ligo para todos eles. Eu acho importante eu ter esse contato. Você separa um tempo para fazer esse investimento. Justamente. Para que a pessoa saiba. Né? Isso é interessante. 2 dias o acompanhamento, da minha agenda eu consigo ligar para eles. O acompanhamento e dizer para ele que ele é bem-vindo e dizer para ele a importância É muito importante. Dele. É muito importante. Para quem está chegando, isso é um marco. Nossa, sabe quem me ligou hoje? Justamente. E eles dono da empresa. Eles falam Nossa, poxa vida, que legal. Nunca recebi uma ligação do patrão. Isso é um reconhecimento, né? Agora, como que eu faço na prática? Porque eu não consigo lidar com 400 consultores. Sim. Eu não consigo, é impossível. Eu lido com meus diretores e com os São coordenadores. Quantos hoje? São 3 diretores. É um diretor lá do Cuiabá, um diretor do Goiás e um diretor também lá do Piauí. Sempre na área comercial. Sempre na área comercial. Então, eles eu estou em contato o tempo todo. E os coordenadores também na área comercial. Os coordenadores são ligados aos diretores. E aí a gente sempre faz o contato com eles para que eles também repliquem com o time. Porque não tem como a gente falar com esse Aí você trabalha em cima de meta, em cima de estratégia, em cima de premiação. Com certeza. A gente faz reunião mensal, né, com esses diretores e com a gestão. Então, todo mês existe ali uma reunião para alinhamento, né, para parabenizar pela meta que foi cumprida. Para apresentar os resultados do mês. Isso, apresentar os resultados. Sim, só para você ter uma ideia, nós fazemos todos os meses 2.400 novas placas. Uau! São 2.400 novas filiações. Quando eu te falo desse número, hoje não tem... É muita placa. É assim, é o que eu falo, é o transbordo que a gente faz na vida das pessoas que vêm trabalhar com proteção veicular. E cada diretor meu tem uma meta. Então, tem diretor que tem meta de 800, tem diretor que tem meta de 700, tem diretor de acordo com o mercado, a região de atuação dele. E cada coordenador e líder também tem sua meta. Está dentro com aquele diretor, segue a mesma escala. Só que por que dá certo? Porque o consultor que entra, nós também damos uma meta para ele. Meta de captação de lead e com conversão de fechamento. Então, o líder também trabalha em cima de meta com a liderança. Por isso que a gente cresce com solidez. Por isso que quando a gente chega num resultado, ele não regride mais. O que você atribui? Eu já sei que a lead. O meu nome é Laís. Laís, perdão. Eu sei que a Laís tem um papel importante no seu sucesso, mas o que você atribui ao sucesso da Solid? É somente a sua competência, a sua gestão? Onde é que Deus entra nessa história? Eu vou te falar. Onde Deus entra na minha história na Solid. Porque quando você fala os números, a gente vê que tem muita graça. Muita graça. Há muito transbordo nisso, né? Eu vejo graça e favor
do Senhor nas nossas vidas, porque, de fato, trabalhar com proteção veicular foi uma decisão minha. Eu era representante de uma indústria farmacêutica, eu trabalhei 13 anos numa indústria farmacêutica, na Clay Hertz. Eu deixei um legado lá. Eu era o melhor vendedor do estado de Goiás. Durante 5 anos eu fui destaque. E aí, num dado momento, na igreja, uma pessoa me convida para conhecer a proteção veicular. Quando eu fui na empresa dele, que eu conheci a proteção veicular, eu fiquei, assim, maravilhado com o que eu vi. Por quê? Porque eu cheguei em casa e eu falei assim, amor, eu achei um negócio que vai mudar a história da nossa vida. Uau! Ela, o quê? Trabalhar com proteção veicular. Ela, mas como assim? Eu falei assim, deixa eu te falar, você acredita em mim? Ela, acredito. Então, pede conta lá da farmácia que você está trabalhando e vem trabalhar comigo. Eu preciso de você nesse projeto. Por que deu certo? Ele te chamou para ser sócio ou Não, ele te chamou para conhecer? ser apenas vendedor, consultor. E aí, eu entrei no negócio. E aí, Sidmar... Você entrou pensando em ter o seu próprio negócio naquele segmento? Naquele segmento. Eu entrei, no meu primeiro mês como vendedor, já trabalhando na indústria farmacêutica, eu fiz 16 contratos sem focar. Sem entender do negócio, sem fazer muito empenho. Foi quando eu fui estudar sobre corretor de seguro e eu entendi que corretor de seguro tem uma carteira de indicador. Ou seja, corretor de seguro não sai do segmento. Ele passa para o filho dele, que passa para o neto dele e aí vai seguindo. Aí eu cheguei em casa e fui estudar sobre esse segmento. Falei, Laís, achei um negócio que vai mudar a nossa vida. Porque tudo aquilo que você entra, Sidmar, que tem recorrência, você pode entrar de cabeça que dá certo. Tem durabilidade. E aí eu cheguei no dono da empresa, eu extremamente comercial, mas apenas vendedor. Falei assim, você deixa eu montar um comercial para nós? Ele, não, Carlinhos, não mexe com esse trem não, dá trabalho demais, mexer com gente. Falei, cara, mas é para sua empresa. Eu vou montar gente para trazer placa. Não, mas mexe com isso não. Falei, mas eu posso? Pode. E aí, no meu segundo mês, eu já contratei 2 vendedores que se tornaram líder. Eu fui o maior comercial porque eu já... Era uma outra associação, né? Foi onde eu comecei. A gente foi o maior comercial dessa empresa, deu muito certo. Só que a gente ficamos 3 anos, a gente ali terminou o relacionamento. Ficou pequeno para você. Ficou pequeno. É isso, a palavra certa é essa, ficou pequeno. E hoje, só para você ter noção, na verdade, foi ele que me mandou embora. Na verdade. Ótimo, graças a Deus. Mas eu vejo que foi Deus, né, amor? Eu falo, amor, a gente... Não é que ele mandou, né? Eu vejo que Deus nos removeu. Porque, igual você falou, ficou pequeno. A gente tinha sonhos maiores. E ele sempre limitava muito a gente. Deus tinha muitos sonhos para vocês. Isso. Lamento, né? E assim... eu vou te contar. Só terminando a história, né? E aí, quando a gente foi removido, que eu vejo que foi uma remoção, o meu CEO da Solid, que chama Manassés, que é o grande, que é a cabeça de toda a operação, que é o nosso presidente. É um cara visionário, um cara que... Sou apaixonado nele, mas a minha esposa, sabe? Um cara que mudou a nossa história, porque ele acreditou em nós. Quando ele me chama lá na Solid, ele fala assim, o que falta para você vir trabalhar comigo? Porque agora eu tô sabendo que você não tá mais na outra. Eu falei assim, Manassés, você me autoriza a montar uma regional? Eu tenho o meu escritório, com a minha sala de reunião, com a sala de treinamento. Ele fez algo que marcou. Ele pegou um papel, ele escreveu, eu, Manassés, autorizo o Carlos, a Laís a montar a regional. E escreveu e assinou e falou assim, isso aqui serve? Eu, não, só a sua palavra basta. Mas eu vou levar esse papel... Como registro. Como registro. E até hoje eu tenho ele. Olha só, acredito. E nós começamos na Solid, com a equipe fazendo 70 placas por mês. Você orou? Oi? Vocês oraram antes? Oramos, foi direcionamento. Eu estava sendo acompanhada pela minha pastora, né? E ela sempre falou, Laís, o Senhor quer te remover. Quando que você vai acordar mais o Carlos, que ele não é mais seu lugar? E o Senhor vai abrir uma porta. Olha só. Então, nós somos para lá, debaixo de uma palavra. Então, lá no início, você fez a pergunta para o Carlos, onde Deus entra nisso? Ele sempre esteve, ele nunca saiu. Desde o início da gente entrar. Ele sempre esteve. A gente está onde a gente está hoje, eu falo pro Carlos, amor, que a soberba nunca entre no nosso coração. Nunca. Porque se nós estamos onde nós estamos, não é pelo... de onde nós viemos. Isso. Né? Sou muito grata ao meu presidente, eu amo demais a vida dele, pela oportunidade que ele me deu. Foi o instrumento do Senhor para abençoar vocês. Eu falo isso pro Carlos, amor, ele foi apenas uma ponte. A oportunidade é que o Senhor nos dá. Isso. E agora a nossa fé e a nossa disposição faz acontecer. Mas me conta uma coisa, estou aqui morrendo de curiosidade de perguntar. Não sei se a pergunta é um tanto invasiva, mas vai lá. Se não for, a gente corta. Tá bom. Como é que vocês lidam com a fidelidade no dinheiro, nos dízimos e nas ofertas? Extremamente fiel.
Eu sou extremamente Eu fiel. precisava dizer isso, porque isso tem que ser testemunho. Eu sou extremamente fiel. Tem Nós que ser somos, sempre testemunho fomos. Eu falo Desde que, o começo, desde o quando o começo. dízimo seu era Desde bem o começo. singelo. Você sabe que singelo. eu Nunca mais- pequeno, mas singelo, né? mais Porque Deus nunca olhou a quantidade. extremamente fiel. Se tem algo, porque dízimo Esse é um era ato de gratidão a quando Deus. eu perguntei isso, como foi, se foi só vocês, exatamente era isso. Eu queria construir para chegar a esse testemunho de que a fidelidade, os dízimos nas ofertas, com certeza o Senhor honra no final. Cidil, mas a Laís sempre teve um coração muito generoso. Muito generoso. Só para você ter ideia, quando eu não tinha condição financeira, lá atrás eu não tinha condição financeira, que eu saía com o meu pastor, hoje ele é o apóstolo Fabrício, eu sempre honrei a vida dele. Eu chegava nos lugares, era até engraçado. A gente ia lanchar, eu não tinha dia, mal tinha para mim, mas eu não deixava ele pagar o dele. Fala, não tô com fome, não vou pagar só Eu o seu não deixava lanche. ele pagar Muitas o dele, vezes. porque eu sabia que eu estava plantando uma vida que lá na frente eu ia ser abençoado. E hoje eu falo para minha liderança que hoje eu estou colhendo coisas que o Senhor tem nos proporcionado, que às vezes eu Sementes. ofertei lá atrás. Com certeza. Há 10 anos, Foram há sementes, 15 né? anos. Foram sementes, Justamente. sementes. E essa é uma coisa, é um princípio, uma verdade que só através do Espírito para a gente realmente crer o quanto a fidelidade do Senhor transborda. E eu sou muito grata quando eu falo para o Carlos que devolver o meu dízimo, eu fico alegre. Aí vocês dão um Feliz. dízimo da empresa ou dão um dízimo da família, ou cada um dá o seu separado? O nosso salário é um só. Então, a gente pega o salário da empresa Entendi. e dá o A valor gente integral. pega a nossa retirada, né? Isso, você dá pelo do que seu a gente tem da prolabore e empresa. dá. Isso. Aham. Exatamente. Mas dá. eu sou muito grata, porque como o Carlos falou, hoje eu vivo coisas, né? Graças a Deus, Deus me proporciona tantas coisas que eu nunca imaginei. Eu sempre soube que o Senhor ia me honrar, que eu ia ter a casa do meu sonho, mas hoje eu olho para minha casa, eu não acredito. Falo, amor, É muito mais do que eu É muito pedi. mais. E é tão pequeno devolver o que é dele. Então, eu não tenho meu coração preso nisso. Isso não é algo que corrompe nem a mim, nem o Carlos. É uma expressão de amor, É fidelidade, de adoração e de obediência. Eu nunca fui de pego ser. a dinheiro, na verdade. O dinheiro não me prende. Como é que você trata essa generosidade dentro das empresas? Porque eu lido com muitos homens, clientes, né, empresários e mulheres também, que têm um faturamento extremamente expressivo, significativo. Mas nem todos têm um coração generoso. Ou seja, eu faço direitinho aquilo que a lei determina que seja feito. Algumas ações que extrapolam ali o que a lei determina, nem sempre estão abertos para esse tipo de movimento. Como é que a Solid trabalha isso? Como é que vocês dois veem essa generosidade, essa prosperidade na vida do seu time, da sua empresa, dos seus 400? Então, Não Sidmar, tem os 300, os seus 400. Um dos eu acho projetos, amor, eu acho que é importante a gente falar, não Uhum. um projeto que é do Carlos e da Laís, mas que nós também fazemos parte do projeto. Hoje, a Solid, existe um projeto social que é o Solidificando Vidas, que hoje a gente consegue ajudar mais de 600 famílias. Isso com cesta básica, quando é dia das crianças, compra os brinquedos. cadastramento, Existe um cadastro. é uma onde associação. Isso. Uhum. Então, são várias instituições, como creche, orfanato, igrejas. Então, Aqui a gente... vocês abraçaram Sim. e são na padrinhos, verdade, né, o que a gente Solidificando é nosso, né? chama. E aí a Ah, gente tá. cadastra Solid. as instituições, Entendi. a gente entrega 600 cestas todos os meses e nós reforma uma casa por mês. Olha, Isso é da que Solid. bênção. O nosso presidente, ele é extremamente generoso. Extremamente generoso. Um homem de Deus, um homem assim que, quando é para abençoar a igreja, ele não mede esforços. Olha só. É por isso que eu falo, e eu falo para ele. Eu não perco a oportunidade de falar nas reuniões. Eu sempre falo, existe um favor na Solid. Porque hoje nós fazemos, toda a nossa organização faz mais de 8.000 placas por mês. É muita coisa. No mês Não é um existe volume nenhuma expressivo, associação né? no Brasil que faz esse resultado que a gente faz. Só a minha gestão faz 2.400. Sabe aquela primeira empresa que eu trabalhei? Eu acho que ela não faz 300. Uau. 300. Olha o tamanho que a gente ficou. Uhum. Eu falo que é graça e favor. Sem É dúvida. claro que existe muito esforço e trabalho. Uhum. Porque porque outra coisa que eu sempre falo. Tem gente que fala assim, Deus vai me abençoar, mas nada cai do céu. Uhum. Ele não vai cair do céu. Eu falo que só existe uma forma de Deus te prosperar. Só existe uma. Isso aconteceu comigo lá atrás com uma decisão que eu tomei. Quando eu conheci
a Solid, a proteção veicular, na verdade, eu já ganhava um salário de R$10.000 por mês há 10 anos atrás. Era um bom salário, não era? Sem dúvida. Há 10 anos atrás era um ótimo Até salário. hoje não é um Até salário hoje é um ruim, bom salário. É um bom salário. Como que eu tomei a decisão de sair de um salário de 10 mil por zero? Porque Arriscar. eu sabia que ia dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo. Mas voltando ao raciocínio, só existe uma forma de Deus abençoar. Só existe uma. Ele te apresenta uma pessoa que vai te apresentar um negócio, você vai arregaçar suas mangas e vai trabalhar e ele se prospera. Então, resumidamente, tudo que você falou, Deus nos abençoa através da oportunidade. Da oportunidade. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas e o meu trabalho não conta? Eu falei, olha, continua sendo Deus. Primeiro ele te deu a Saúde, oportunidade. Depois ele te deu a saúde, ele te deu a inteligência, ele te deu a visão. Então, você foi um escolhido. Sim. Tem humildade, recebe. Aí você vai trabalhar. Isso. Mas o que adianta eu me esfrenhar, trabalhar, se eu não tiver uma oportunidade, se eu não tiver de conhecer alguém, É porque até de mesmo, fazer uma visita. até mesmo na empresa que a pessoa está trabalhando, em qualquer outro segmento, vem as oportunidades, mas estão preparados? Porque tem pessoas que às vezes vai ficar 2, 3, 5, 10 anos no mesmo lugar, mas o gerente ou o dono queria trazê-la para cá, mas ela não quer. Você acha que a oportunidade só vem se eu tiver um CNPJ? Só vem se eu for empreendedor? Não. Também compartilho Claro disso que de não. maneira. Aliás, nós podemos ser empreendedor com o CNPJ de alguém. Sim. Todo o certeza. seu corretor, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. Eu uso o nosso CNPJ, então eu posso empreender. Até mesmo aquela dona de casa que não tem uma empresa, ela está empreendendo. Ela é uma empreendedora quando ela organiza um aniversário, quando ela organiza um evento. Eu estou empreendendo. Sim. Então, empreender, porque hoje tem uma febre, todo mundo tem que ser empreendedor. Então, daqui a pouco ninguém vai mais trabalhar, porque tem que ser empreendedor. Mas eu posso ser e devo ser empreendedor com o seu CNPJ. Eu não preciso ter meu nome lá na sua razão social, lá no seu documento como sócio, mas eu tenho uma postura de empreendedor. Eu tenho uma visão de empreendedor. Eu zelo pelo negócio do outro. Porque nem todo mundo quer ter um próprio negócio como você. Gente, nem todo mundo foi chamado para ser um Carlos na vida. É verdade. Isso é fato, nem todo mundo foi chamado. Mas todos foram chamados para ser vencedores. Com certeza. Todos foram chamados para ser vencedores. E Deus é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso. Ele dá oportunidade para todos. Se não tem, peça. Ele é generoso para dar. Deus, me dá conexões, me dá uma oportunidade, me faça conhecer alguém que eu possa apresentar esse produto, que eu possa fazer. Entendeu? E eu penso que a gente nunca perde quando a gente faz o nosso melhor. Eu lembro quando eu comecei o meu primeiro emprego, né? Eu tinha 18 anos e eu comecei numa farmácia. E eu sempre orava, Senhor, eu queria tanto trabalhar no lugar que a minha patroa fosse uma pessoa boa, né? Porque eu tinha muita resistência de trabalhar com um patrão assim, né? Firme, duro, que fosse. E ela não, ela era sempre muito doce, me ensinava muito. Então, eu sempre dei o meu melhor. Eu comecei no caixa, mas para mim o caixa era como se eu fosse, sabe? Ele era meu canto, era tudo, o seu palco. era meu, era ali que você meu, era o meu brilhava. show, eu fazia ali. Então, tudo eu fazia com muita excelência. E o que isso foi abrindo as portas para mim? Porque do caixa, aí eu já fui para perfumaria. E assim, não é que ela foi me subindo de cargo no primeiro momento, Você mas foi eu me trabalhando a sua prontificava. promoção, O que eu posso fazer? Não, deixa eu fazer. Então, eu ia para perfumaria, eu limpava as prateleiras. Depois, aí ela me ensinou a mexer, a ajudar ela nos controlados, porque ela era farmacêutica. Eu ajudava ela nos controlados, né? Auxiliava nas compras dos medicamentos. E assim, as pessoas às vezes me criticavam, né? Os outros colaboradores. Você tá puxando o saco demais, para com isso, você tá fazendo uma coisa que você nem recebe para isso. Sempre alguém. E eu falava o nosso assim. sucesso sempre vai incomodar. E eu falava assim, deixa eu te falar, conhecimento é algo que ninguém me toma. Eu Maravilha. aprendi coisas lá que eu nunca ia aprender em outro lugar. Fantástico. Só que aí o Senhor tem as formas também de te abençoar. Eu era a única colaboradora que ela, Laís, esse final de semana eu vou para Caldas, né? Ela tinha acesso ao resort lá. Vamos comigo, né? Chama o Carlos, vamos levar seu filho. E, então ia como família, a família dela e a minha. Criou um relacionamento, Isso. né? Então, tá vendo? Aí o Deixou Senhor, de ser só o quando funcionário. você faz tudo com excelência, o Senhor te honra também. É verdade. A conversa está excelente, muito bom. Aprendi muito com os senhores hoje. Foi muito rico, foi muito agradável, foi leve, né? Nem me lembrava que estou no podcast, nós estamos aqui tomando um cafezinho. Mas o nosso tempo já chegou e eu queria que vocês, em breves palavras, começar por você, querida, deixasse um recado para quem está nos assistindo. Aquilo que Deus tocar no seu coração, que você possa deixar esse recadinho. É o que eu falei para você agora. Faça tudo com excelência. Faça como se fosse
para o Senhor. Colossenses 3:23. Isso, como não se aos homens. fosse. Isso, como se fosse para o Senhor. Então, não importa onde você está. Se hoje você não é empreendedor, se você trabalha num caixa de uma farmácia, ou se você trabalha num balcão, faça com excelência para o Senhor, porque o Senhor ele vai te abençoar. Ele então, vai te honrar. isso. Então, eu falo para vocês, a Laís era uma improvável. Né? Da onde eu vim, a minha família. E hoje o que eu vivo, eu sei que foi o Senhor com a graça e com o favor dele. Então, tem essa convicção de que quando você faz para o Senhor, ele faz para você. Amém. Com excelência. Esse Com é o nosso excelência. slogan. Tudo que fizer, façei para o Senhor. Muito bom, querida. Gratidão enorme, enorme. Obrigada. E acredito, o Senhor também vai te recompensar por essa vinda aqui. Obrigada. E você, Carlos, o que você vai dizer para nós? Bom, O que você tem a Sidmar, dizer eu pra nós? vou falar o que eu falo sempre pro meu time, né? Acreditar em você, acreditar no seu potencial, porque você nasceu para dar certo, sabe? A palavra de Deus fala que nós temos que comer e beber o que há de melhor nessa terra. Yes. E você precisa acreditar no seu Amém. potencial, sabe? Igual a Laís falou, nós éramos improváveis, mas primeiro precisa acreditar em mim, sabe? Acredita primeiramente em você, coloca Deus no centro da sua vida e assim, procure as oportunidades. Você falou algo que hoje, infelizmente, né, muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de fazer conexão, de fazer network. Eu fiquei extremamente feliz de conhecer você, sabe? Totalmente. Eu acredito que não vai ficar só nesse podcast. Com A gente vai certeza, caminhar com para certeza. outros projetos. Então, você, né, que quer empreender, que quer entrar nesse segmento ou que quer crescer, a primeira coisa que você precisa entender, sem network, sem conhecer novas pessoas, portas não serão abertas, porque o que eu falo pro meu time, tem salas que dinheiro não te coloca. O que vai te colocar lá é network, pessoas. sabe? Então é isso, essa é a mensagem, sabe? Que eu deixo para os seus ouvintes aqui do podcast e dizer, finalizando, que eu estou muito feliz de ter participado. Foi muito bom mesmo. Você conduziu de uma forma, eu falei assim, Muito natural. cadê o script? Não tem nada, mas, nossa, foi muito bacana. E já deu uma hora. Já deu mais de uma hora Meu aqui. Deus. Bacana, muito bom. Obrigada, querido. Que a graça e o favor Amém. do Senhor continue transbordando na vida de vocês. Amém. Obrigada. viu? Gratidão. Eu sempre falo, eu não tenho como retribuir, mas o Deus que eu sirvo recompensa. Ele é o Amém. Deus de recompensa. Amém. Ele jamais fica devendo favor a ninguém. Aquilo que você abençoa o próximo, ele vê, ele registra. Um grande abraço, vencedores, e até a nossa próxima conversa.